Meus irmãos, hoje é um dia diferente, um dia muito especial, um dia que nós estamos aqui para o batismo desses nossos 6 irmãos. Muitas pessoas que estão aqui, acho que a grande maioria, já teve esse momento na sua vida, já teve um momento onde se batizou, e hoje nós vamos batizar esses nossos irmãos. Por que nós batizamos? Nós batizamos porque Jesus disse: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos ordenou a anunciarmos o Evangelho e batizarmos as pessoas como discípulos de Jesus. Jesus se batizou. E nós temos aqui um batismo. Momento onde eles vão entrar na água, eles vão afundar na água, vão sair da água. E eu queria falar de um texto bíblico com vocês antes de começar esse momento do batismo, que está lá em Atos 8, que é quando Filipe batiza o eunuco, o etíope. E ele batiza, o batismo do eunuco ali é um batismo muito interessante, porque o texto diz que um anjo fala a Filipe que Filipe deveria ir para uma certa região, e Filipe vai para aquela região, e ele encontra um homem muito rico, um homem que levava muitas riquezas na sua carruagem, e ele é levado pelo Espírito a encostar naquela carruagem, e quando ele encosta, ele percebe que o homem estava lendo as Escrituras, e ele pergunta àquele homem: você entende o que lê? E o homem responde: como eu posso entender, se não tem quem me explique? Naquele momento Filipe entra, Filipe percebe que ele estava lendo o texto de Isaías, e vai explicar o que significava aquele texto. Era um texto messiânico que falava de Jesus, e ele vai explicar não apenas naquele texto, mas em outros textos. Filipe explica àquele homem a boa nova do Evangelho, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que veio reconciliar todas as coisas. Ele começa a falar de todo o Evangelho, não apenas naquele texto de Isaías, mas em outros textos. Nós não temos o detalhe da conversa, mas eu imagino aquela conversa. Eu imagino ele dizendo: sabe, o Messias que a gente esperava, ele veio. Mas ele não veio construir um reino material, ele veio salvar as pessoas. Ele veio manifestar o seu amor, o seu poder. E depois dele falar tudo aquilo, o eunuco olha para Filipe e faz uma pergunta. Ele diz: está ali a água, o que impede que eu seja batizado? Eles vinham no caminho, encontrou um lugar com água, e ele pergunta: está ali a água, o que impede que eu seja batizado? O que impede? E Filipe responde: você pode se batizar, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê em Jesus como teu Salvador. E aí, olhando para essa pergunta, está ali a água, o que me impede de ser batizado? Eu fiquei pensando, o que impede as pessoas de se batizarem? E quando eu estou falando o que impede as pessoas de se batizarem, o que tem muitas vezes impedido as pessoas de chegarem mais perto do Pai e de entenderem esse amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo? O que tem impedido? Às vezes, meus irmãos, quantas pessoas têm sido impedidas de se batizar, impedidas de se aproximar mais de Deus ou de desfrutar de uma mensagem do Evangelho pura e simples, porque as pessoas estão presas a rituais. Peraí, mas vocês não estão fazendo um ritual aqui? A gente está fazendo porque a gente gosta, a gente entende que esse jeito que a gente faz é uma grande festa, é uma celebração, mas a gente não está preso a isso. Interessante que Filipe não diz para o eunuco: não, você precisa agora ir conversar com o nosso líder, você precisa agora participar de um curso, você precisa agora fazer isso, fazer aquilo outro, você preciso saber como está a sua vida, para saber se você pode se batizar ou não. Ele disse: você pode se batizar se você crer. E no mesmo momento ele desceu e ele batizou. Não estava preso a nenhum ritual, não estava preso a nenhuma religiosidade, não estava preso a nada disso. Bastava de fato aquele homem ter a plena convicção de quem Jesus era.
E aí, o que é que impede as pessoas de se batizar? Às vezes uma visão religiosa de que você tem que estar com a sua vida, tudo certinho para se batizar, como o batismo fosse coroação de cristão. Batismo não é coroação de cristão, batismo não é uma medalha de honra que nós colocamos nas pessoas, dizendo para elas que elas agora estão com a vida dela ok, que elas agora estão com tudo direitinho. O que essas pessoas estão aqui mais dizendo não é de que elas são ok. O que elas estão dando testemunho aqui é de que elas são pecadoras, como eu, como você. Mas pecadores que creem, que acreditam que Jesus é o Salvador, de que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados e nos ofereceu a possibilidade de vivermos uma vida diferente. O batismo é uma celebração de um encontro que essas pessoas tiveram com Deus. O batismo não é um testemunho de que essas pessoas estão com suas vidas transformadas. O batismo é um testemunho de que essas pessoas estão com as suas vidas entregues ao transformador, que é o nosso Senhor Jesus. De que elas reconhecem que são pecadoras, de que elas reconhecem, assim como eu, assim como você, de que todos nós somos falhos, temos os nossos pecados e precisamos de Jesus. Precisamos desse Jesus para nos redimir, para nos salvar. As pessoas têm sido impedidas de se batizar por religiosidade, impedidas de se batizar por acharem que não é algo para pecador. Existe uma máxima que muitas vezes em igreja se fala muito: se afaste do pecado para você se aproximar de Deus. Não é assim que funciona, irmãos. A gente não se afasta do pecado para se aproximar de Deus. A gente se aproxima de Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue. E se aproximando de Deus, os pecados de nossa vida vão sendo abandonados, vão sendo tratados, a gente vai sendo transformado. A gente não se transforma para chegar perto de Deus. A gente chega perto de Deus pela graça. E a vida da gente vai sendo transformada dia após dia. Vocês percebem a diferença? O discurso da religiosidade é: pare de pecar para você se aproximar de Deus. O discurso do Evangelho é: vinde a mim, todos os pecadores, todos aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, e quando vocês estiverem comigo, eu vos ensinarei, eu vos mostrarei, eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, e vocês terão a vida de vocês transformadas. Alguns num estalar de dedos, algumas coisas vão para o lugar, em outros vão passar anos e anos trabalhando com áreas específicas da sua vida que precisam ser transformadas. Seremos transformados em tudo, meus irmãos? Não. Mas nos colocaremos em tudo diante do nosso Deus, para que Ele transforme a cada dia a vida de cada um de nós. Vocês entendem? O que é o batismo? O batismo é um reconhecimento público de que eu sou um pecador, de que eu preciso de Jesus e que eu creio nesse Jesus como meu Salvador. É um reconhecimento público de que eu estou disposto a caminhar com esse Jesus. E a história de transformação da vida de vocês, só vocês e Deus sabem. O que cada um já fez, o que foi que Deus já mexeu, o que é que Deus tem para transformar ainda. Isso só vocês e Deus. Algumas áreas da vida de vocês que vocês ainda não têm nem consciência de que Deus ainda vai querer mexer. Tem área que Deus deixa para mexer quando Ele trabalha outras primeiro. Então vocês estão aqui dizendo que vocês creem em Jesus. É como se vocês tivessem uma carruagem na vida de vocês, e alguém chegou na carruagem de vocês e disse: vocês entendem que vocês estão lendo? Alguns disseram: mas eu não estou nem lendo. Mas você entende o que está acontecendo na tua vida, você compreende o amor de Deus, e alguns de vocês disseram: eu quero compreender esse amor. E alguém falou e fez sentido. E esse amor penetrou no coração de vocês. Não fez com que vocês deixassem de ser pecadores. Vocês são apenas pecadores, perdoados, em processo de restauração de suas vidas. E quem aqui não é assim? Quem somos nós? Quem sou eu? Se não um pecador, perdoado, num processo
de transformação e de restauração daquilo que foi quebrado, que só será completamente restaurado quando eu estiver lá na glória com o Senhor. Quando eu vou receber um corpo incorruptível, o pecado não nos dominará mais, não nos derrubará mais. Ele não gerará mais tanta dor em nós, porque estaremos totalmente transformados e restaurados e regenerados. Todos nós, essa é a história de todos nós. De todos nós. E eu convido você, nessa noite, a quando estiver ouvindo a história de cada um aqui, eu convido você a lembrar da sua história. Eu convido você a lembrar das coisas que você viveu. A você se olhar no espelho e dizer, sim, eu sou esse pecador. Eu sou esse pecador que compreendi o amor de Deus, ou que estou tentando compreender o amor de Deus, que estou em processo de mudança, de transformação da minha vida. Eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa. E que você possa hoje reviver o seu primeiro amor, que você possa lembrar da sua história, e ouvindo a história dessas pessoas, que nós possamos sair daqui com o nosso coração mais derramado, mais quebrantado, mais humilhado e humilde diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado grandemente, através de cada testemunho, de cada momento dessa noite especial.